Olá, eu vou apresentar a construção de dois gráficos da McApitili via Excel. Todos os dados de equilíbrio que eu for utilizar nessas duas planilhas já foram calculados via Python. Por ser um pouco mais chato esse trabalho de fazer no Excel, eu calculei diversos pontos para diminuir a quantidade de utilização do solver. Acho que eu vou utilizar 2 ou 3 vezes no máximo, mas enfim. Eu vou apresentar duas construções, porque há construções de McKibTili facilitadas, no sentido de a curva de equilíbrio é bem comportada e que facilita a obtenção do ponto de pinch. E o segundo caso, que é um pouco mais chato de trabalhar, que é quando a gente trata de misturas que formam azeótropos ou que a curva de equilíbrio, a fase líquida não é tão bem comportada como para o primeiro caso. Então, a obtenção de um ponto de pinch é um pouco mais trabalhosa. O primeiro caso vai ser o caso simplificado, tanto que o gráfico aqui é um gráfico de equilíbrio normal, né? Eu digo normal sem muitas complicações termodinâmicas. Poderia até considerar uma solução ideal. E o primeiro ponto é sempre. É, o primeiro passo é sempre obter a reta de alimentação. A reta de alimentação é essa daqui, né? Com esse fator Q, que é a qualidade da alimentação. Essa qualidade está com muita relação à fase que a alimentação está. Caso seja igual a zero, essa reta aqui, a alimentação, vai ser uma horizontal. Caso ela seja igual a 1, essa reta de alimentação será vertical. Mas caso ela seja maior que 1, indicando um líquido subresfriado, então, portanto, quando ela é igual a 1, é um líquido saturado, essa reta de alimentação vai ter uma inclinação para cá, caso seja um vapor superaquecido, mais para baixo em comparação a uma reta horizontal. Esses dois parâmetros, CP, que é a capacidade calorífica, e o ΔH, que é a variação de entalpia de vaporização, são obtidos em diversos livros, né? A gente pode obtê-los em Perry, no Van Ness ou em outro livro de termodinâmica, ou estimá-los via algum tipo de método. Aqui eu utilizei uma ponderação, porque esses dois valores aqui são da mistura na composição de alimentação. Então eu ponderei-os. O TF é a temperatura da alimentação e o TB é a temperatura de bolha na composição de alimentação. O primeiro ponto é como que a gente vai obter esse P1 aqui, que é a intersecção daqui, que ele vai ser importante para a gente obter a reta de refluxo mínima, que é a retificação e a taxa de refluxo mínima posteriormente. O ponto P, então, vai ser a intersecção de uma reta, que a gente já sabe o coeficiente angular, com uma curva de equilíbrio, que é esse daqui. Então, o primeiro ponto é que a gente vai ter que calcular, ou seja, um y baseado num x. E esse x aqui que ele vai ser estimado, é um x de equilíbrio que vai ter que nos trazer um y a partir da equação da reta de alimentação, que deva ser igual a um y de equilíbrio, que já está tabelado, que já está nos dados de equilíbrio líquido-vapor. Então, essa daqui vai ser a primeira utilização do solver, que vai ser a obtenção dessa estimativa de x aqui. Por isso que igual a zero, né? Para minimizar esse erro. Tendo esse ponto P1, a gente parte para a reta de retificação para obter a taxa de refluxo mínima e, posteriormente, a reta de retificação no refluxo de operação normal. A taxa de refluxo mínima vai ser obtida pelo coeficiente angular de uma reta que toca a curva de equilíbrio, toca a reta de alimentação. Ou seja, a gente vai ter que construir uma reta que que interseccione o ponto 1 aqui, esse pontinho 1 aqui. Como que a gente vai fazer isso? A gente consegue igualar a função de equilíbrio com a função da reta de alimentação com uma função que a gente não tem o coeficiente angular nem o linear, que é o que eu acabei fazendo aqui. Ou seja,
A função de alimentação é igual a uma função de equilíbrio igual a uma função de retificação. E a gente quer obter esse coeficiente angular aqui. Mas como a gente já calculou esse ponto 1 e a gente sabe onde começa a nossa reta de retificação, é só aplicar a, o conceito da da equação da reta, que é o que eu faço aqui. O m, que é o coeficiente angular, vai ser igual a essa diferença aqui para obter o coeficiente angular e posteriormente obter a reta, a taxa de refluxo mínima a partir dessa equação aqui. Que é basicamente pegar esse ponto menos um outro ponto já conhecido e traçar uma reta entre eles. Isso a gente consegue fazer. E normalmente, depois que a gente obtém a taxa de refluxo mínima, a gente vai obter a taxa de refluxo na operação, que fica entre 5 a 50% acima da mínima. Normalmente 50 para diminuir de fato a quantidade de estágios que você vai ter na tua coluna. Então a gente consegue obter o R, que é a taxa de refluxo. Então a gente consegue obter a inclinação dessa reta aqui. Mas agora vem o outro ponto. Esse outro ponto é como obter esse P2, que é a intersecção da reta com essa outra reta. Ou seja, é só a gente igualar as duas equações de reta. A gente já tem todas as informações que a gente precisa, né? Porque a gente consegue obter o angular e o linear da reta de retificação tendo este R. Então a gente iguala as duas equações da reta para obter essa relação. E nessa relação, a nossa incógnita é o x. Obtendo esse x, a gente obtém um y. Tendo esse x, a gente consegue obter essa intersecção, que é este P2 aqui. Então a gente vai só ajustando aqui, a gente obtém o x desta maneira, e então depois a gente consegue obter a reta de retificação interseccionada com a reta de alimentação. E a última reta que a gente precisa obter é a reta de esgotamento, que é essa equação aqui. Mas, como a gente já sabe onde para a de alimentação e onde para a de retificação, com o mesmo argumento que eu utilizei para obter aqui, né, a intersecção, a gente faz aqui, para obter esse coeficiente angular. Né, porque aqui a gente tinha feito isso daqui para obter o angular do Rmin. Mas agora a gente quer o angular do esgotamento. Então a gente vai. E a gente tem esse ponto aqui conhecido e esse outro ponto. Fazendo o angular, posteriormente o linear, a gente obtém a reta de esgotamento. E assim acaba, basicamente, a construção do gráfico do McPitire antes da contagem de estágios. Para um caso onde não há azeotropia ou qualquer outra maluquice termodinâmica na fase líquida. E agora eu vou para um outro caso, que é um caso mais específico. É, esse gráfico é um pouco semelhante ao de água e etanol, onde há uma região que acontece aqui no finalzinho de azeotropia entre os dois componentes, especialmente por conta das não idealidades, das realidades na fase líquida. A construção da reta de alimentação, retificação, aqui eu repeti alimentação, aqui deveria ser esgotamento. É basicamente igual no sentido de depois que você obtém o R mínimo, tudo é igual. O que vai diferenciar esse caso onde tem uma azeotropia, ou uma região de azeotropia, ou um ponto de azeotropia, nem sempre, mas tem que ser analisado, é como a gente obtém a taxa de refluxo mínima. É só isso, mais nada. Por quê? Aqui é uma taxa de refluxo mínima e aqui tem uma outra retinha que faz a intersecção, como a gente fez anteriormente, da curva de equilíbrio, reta de alimentação e reta de retificação. Essa intersecção, no caso anterior, nos dava o R mínimo, o ponto de pinch. Mas aqui a gente não consegue fazer isso. Por quê? Se a gente ampliar, aqui eu já ampliei um pouco mais, o gráfico. Aqui
é a nossa reta de alimentação, aqui é o nosso ponto para fazer a reta de retificação. Se a gente traça uma reta que vai da intersecção da alimentação com equilíbrio e com uma reta de retificação, essa regiãozinha aqui, ó, indica, ó, que a gente escapou, a gente saiu da nossa curva de equilíbrio. O que não faz o menor sentido sair dela. A gente quer estar dentro, a gente quer estar aqui dentro para poder fazer a separação. Se a gente sai dela, a gente não consegue mais separar. Não tem o que separar. Portanto, o R mínimo não é mais obtido a partir dessa intersecção de uma curva com duas retas. Vai ser um pouco diferente. A gente vai ter que traçar uma tangente, ou seja, a nossa reta de retificação vai bater num ponto tangente à curva de equilíbrio. Isso já nos dá um cheiro de derivada. Porque o coeficiente angular dessa reta de retificação aqui deve ser igual a uma derivada avaliada em um x especial nessa curva de equilíbrio, que é o que eu coloco aqui. O coeficiente angular da reta de retificação a refluxo mínimo vai ser igual à derivada da curva de equilíbrio em um determinado ponto, em um determinado x equilíbrio, que a gente ainda não sabe quem que é. E como é uma reta, a gente já sabe que o coeficiente angular dela pode ser obtido dessa maneira, como foi obtido anteriormente. Então, a gente consegue igualar isso daqui. Daí, o nosso trabalho se torna fazer uma minimização. Aqui eu só reorganizei os termos para que a gente obtesse uma função igual a zero. E elevei ao quadrado para evitar valores negativos. Então, a gente vai precisar fazer quase que igual ao primeira reta de alimentação, que é chutar um x para obter um y de equilíbrio, mas agora a gente vai ter que obter uma derivada do y em equilíbrio em relação a um x em equilíbrio. E a gente vai fazer com base nesse x e equilíbrio aqui, a nossa minimização. Mas como todos os dados já estão como números, não são funções da curva, né? Essa curva de equilíbrio aqui ela foi construída a partir de uma discretização de vários pontos e não de uma função. No Excel, pelo menos. Então, a gente não consegue obter essa derivada de maneira analítica. A gente vai ter que fazer de uma outra maneira e essa maneira vai ser uma derivada numérica, que é o que eu coloco aqui, que é a derivada de dy equilíbrio dx equilíbrio vai ser igual a um y calculado mais um epsilonzinho menos um y calculado menos um epsilonzinho aqui, dividido por 2 epsilon. A gente consegue fazer isso no Excel de maneira tranquila, já que a gente consegue obter esses x e esses y aqui, né? E esse epsilon aqui é o espacinho para fazer a derivada numérica. Depois que a gente obtém esse dy dx, a gente obtém esse coeficiente angular aqui e é só correr para o abraço, que daqui para baixo é tudo igual. A gente consegue obter a taxa de refluxo mínima, a gente multiplica ela por 1,5, a gente obtém, então, posteriormente, a nossa reta de esgotamento. A partir depois disso tudo, a gente vai para a contagem de estágio, que é igual para os dois casos. Que é, a gente vai construir essa reta horizontal, igualando, né? Esse x, esse aqui começa com esse y que é igual a esse x, a gente vem para cá, encontra um ponto, a gente sabe onde esse ponto está, a gente vai ter que determinar um x desse ponto aqui, baseado num y de equilíbrio, aí daí a gente desce. Nesse descer aqui, esse x aqui, esse y aqui vai ter que estar baseado nesse x aqui que a gente vai obter a partir daqui. E a gente vai descendo. Quando a gente passa aqui, quando a gente passa uma horizontal e ela passa desse ponto de alimentação, a gente não mais usa a reta de retificação, senão a de esgotamento para ir descendo as escadinhas.
até terminar tudo. Basicamente, essa é a parte assim mais das equações que eu vou utilizar durante o vídeo. E vamos para esse daqui. Enfim, aqui é o primeiro caso, um caso comportado. Aqui a gente tem a reta de equilíbrio e a equação x1 é x igual a y. Então, esses dados aqui foram obtidos do Green and Southward, que eu acho que é a edição do Perry de 2019. Todos os valores aqui de composição foram estipulados, eu que coloquei. E daí o primeiro passo é determinar a temperatura de bolha na alimentação, que vai ser feito com PROC-V. Então a gente vai usar um PROC-V. Eu quero obter a temperatura de bolha nessa composição aqui. Aqui todos esses dados, tudo isso daqui está a 1 atm. Então a gente vai usar essa matriz aqui e a gente, ai meu Deus do céu, essa matriz aqui para obter a temperatura do PROC-V 1, 2, 3, 3. A gente obteve esse valor aqui, que é a temperatura de bolha. Já vendo a temperatura de bolha, a gente já sabe que a alimentação é um líquido subresfriado, ou seja, ela não vai estar reta aqui, ela vai dar uma inclinadinha para cá, para cima. Então vamos obter o valor da qualidade de alimentação. Aqui eu vou meio que fazer um pouco mais rápido, porque tudo isso daqui é parte fácil do procedimento, né? Obter, digo, parte fácil mais chata, que é obter os dados, termodinâmicos, etc. E aqui já é a ponderação, né? O somar C, somar produto. Então a gente já obtém o valor da alimentação, né? Da qualidade da alimentação. Então a gente consegue obter o coeficiente linear, angular e o coeficiente linear, que são esses dois, que são obtidos a partir dessa equação. Agora como a gente sabe que é um líquido subresfriado, a reta de alimentação ela não vai ser vertical, ela vai ser uma horizontal para a direita, a gente vai ter que pegar isso daqui, esse x, e estimá-lo um pouquinho acima, vou colocar 0,435, um pouquinho acima do x de alimentação. E todos esses x são do componente mais volátil, no caso do metanol. Pronto. A gente agora, tendo esse x de equilíbrio, que vai ser o ponto 1, aquele ponto de intersecção da reta de alimentação com a com a curva de equilíbrio, a gente vem aqui e consegue obtê-lo calculando. Isso daqui é o ponto da reta de alimentação. Agora a gente vai, eu vou só copiar isso daqui. Agora a gente vai usar esse mesmo PROC-V, mas agora para obter, vou trocar aqui, óbvio, o y de equilíbrio. Ou seja, quero procurar nesta matriz, né, os dados de equilíbrio, um x e para retornar um y. E é aqui que entra a nossa primeira função objetivo. Eu vou ter que colocar para evitar que não rode bem. E aqui entra o nosso primeiro solver, tá bom? Que eu quero minimizar essa FO variando esse x de equilíbrio. Assim a gente obtém a intersecção da curva de equilíbrio. Vou fazer aqui para adicionar ali e aqui. Equilíbrio. Que vai ser o x inicial, o x final, o y inicial, que é igual a x, igual e o y final. A gente obteve essa reta aqui, que é a nossa reta de alimentação. E eu vou fazer esse procedimento mais uma vez, no caso do etanol e água, que é o segundo
que é a segunda mistura. Tendo esse gráfico aqui, tendo esse ponto P1, a gente parte para o próximo ponto, que era aqui a intersecção dessa reta aqui, mínima do Rmin, com a reta com o ponto 1, que é isso daqui, né? Que a gente tem esse YXX da retificação, ou seja, o início da reta de retificação na curva x igual a 1 e os pontos e o equilíbrio. Vamos voltar para cá. Isso daqui eu posso fechar. Que vai ser, então, aqui o y de equilíbrio, que é o valor do ponto 2, menos esse x dividido pelo x de equilíbrio dividido por esse daqui, que nos dá um valor negativo. Por aqui a gente pode até deixar em zero, porque a gente nem vai usar. Isso dividido por isso menos 1. Deu um pouco mais alto do que eu queria. Enfim. Só deixa eu checar. Deu mais alto, sim. Acho que eu fiz errado. Ah, é óbvio que eu fiz errado aqui, né? Cabeça grande, que é esse x aqui. Não tinha aqui, não podia dar negativo mesmo. É esse daqui. Cabeça grande. É 1 menos i. 1 menos m. 1 menos m. Isso. Isso daqui eu vou deixar sem nada, porque a gente não vai usar esse coeficiente angular, linear. Então a gente vem aqui. Aqui eu tinha trocado isso daqui, né? Sempre é o x com o x e y do componente mais volátil. Então a gente tem esse R mínimo aqui. E aqui é o 1 alfa, que é aquele valor heurístico que eu comentei, que ele vai multiplicar a taxa de refluxo mínima para obter uma taxa de refluxo no negócio, na operação. E aqui é só obter daí, portanto, os nossos coeficientes, tanto linear, tanto angular, quanto linear. E esse ponto aqui, agora a gente vai ter que obter aquele valor de intersecção aqui, que é obter este x aqui, que vai ser uma reta onde vai ter uma intersecção com essa curva, com essa outra reta aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, que justamente esse daqui, o coeficiente linear da nossa reta de retificação menos da alimentação, vezes o angular da alimentação menos o angular da outra. Que a gente obtém esse x, e agora é só calcular o y que faz a intersecção. E vim aqui no gráfico para alterar. Aqui eu vou tirar isso daqui e vou adicionar mais duas contagens. Esse x com esse x, este y com este y, que vai dar um pouco menor, que vai entrar a nossa próxima reta. Aí eu esqueci de nomear ela, né? Que é a alimentação. Aqui vai ser a retificação. Esse x com esse x, este y com este y. Aqui a gente já obteve aqui, até esta parte aqui, né? Até essa parte aqui, esse ponto 2. Agora a gente sabe que esse daqui é o ponto 2. Esse angular aqui vai ser o y no ponto 2 menos o y no ponto 1, o x no ponto 2 menos o x no ponto 1.
Beta, o coeficiente angular, vai ser um y, tanto faz o que a gente faz aqui, isto vezes isto. Aqui nem precisava fazer. Ah, não, isso daqui a gente vai precisar para poder calcular o outro, a reta lá, que é o que tá aqui no meu gabarito. Deixa eu trazer. Deixa eu. Porque aqui tá a minha cabeça, né? De um cabeção, inclusive. Pelo amor de Deus. Agora a gente vai para o esgotamento. Esgotamento. Este x com este x, este y com este y, forma a linha de esgotamento, que é o que a gente tem aqui agora. Esse daí que é o passo simples, né, que a gente obtém o refluxo mínimo de maneira rápida. E agora, aqui, com essa outra mistura de etanol e água, eu vou refazer todo esse procedimento aqui. Aqui eu vou fazer um pouco mais rápido, porque o que nos interessa deste... Deixa eu colocar aqui. O que nos interessa aqui é justamente obter o R mínimo, que a gente vai fazer um outro procedimento, né? Que vai ser um procedimento que vamos usar um cálculo numérico. É você vezes você mais você. Uhum. Fazer a minimização desse ponto aqui. Vários sobre tá bom. Oxi, zero, tá, até acredito. Daí aqui só vamos colocá-la aqui, né? Aqui é a alimentação com equilíbrio. Aqui, este x com este x, este y com este y. Agora, se a gente vê e vem traçando uma reta até aqui, a gente vai sair da curva de equilíbrio, que é o caso que eu comentei, que não faz sentido algum. Aqui a gente vai ter que trabalhar de uma outra forma, que vai ser o caso do cálculo numérico. O cálculo numérico vai ser baseado nessa equação aqui, né? Eu só vou printar para deixar ela fácil aqui no Excel. Aqui, esse valor de x equilíbrio vai ter que ser testado. Se a gente vem aqui e vem vindo, bateu aqui. Desce, vai dar mais ou menos 0,65. Só para colocar uma estimativa. 0,001, que é o nosso tamanho do epsilon, ou seja, o x mais isso, o x menos isso. E aqui vai ser basicamente esse mesmo troque V, mas mudando, obviamente, o x. Bem, e aqui vai ser a mesma coisa. Olha aqui. Ai, claro. Ou seja, a gente vai colocar uma estimativa de um x, que a gente não sabe quem é, que é o x de equilíbrio, obter o y na curva de equilíbrio e fazer esse x positivo e esse x negativo, que é mais ou menos o tamanho do nosso passinho. Este m vai ser igual a esta derivada aqui. Porque é justamente isso daqui. O coeficiente angular é igual à derivada calculada nesse x aqui, que a gente não sabe quem que é ainda. Ou seja, vai ser o positivo menos o y negativo dividido por 2 vezes epsilon.
que é o nosso cálculo numérico. Então agora é só vir para cá, que é obtido aquela equação lá, que vai ser o y de equilíbrio menos o y inicial, que é este ponto aqui, porque a gente está dentro na reta x igual a y, menos o valor da derivada, que é o coeficiente angular, vezes o x de equilíbrio menos o x na reta, que vai ser esse ponto aqui. Pronto. Nossa, tá. Deixa eu colocar outro valor. Nossa, tá. Deixa eu colocar outro valor. Enfim. E a gente agora faz a minimização desta função aqui com este x aqui. Manda rodar. Não gostei, não gostei, não gostei. Vou colocar 0,70. 0,63 faz mais sentido na minha cabeça. Esse aqui a gente não vai precisar. E aqui, m, 1 menos m. Só deixa eu olhar meu gabarito. Meu gabarito. Tá bom, tudo bem. Que é aqui, tá o meu gabarito. Que é esse valor aqui. Esse valor de b, a gente nem precisa calcular, porque a gente não quer saber dele. A gente só vai precisar de saber esse R mínimo, que é o valor para obter essa taxa de refluxo. Que daí, então, é só ir para a equação da retificação, que é R para obter o valor da angular e do linear. E esse x aqui, para fazer a intersecção com a reta da alimentação, é da mesma maneira. O linear de um menos o linear do outro dividido pelo angular do outro dividido pelo angular deste aqui. E obter o y. Vamos agora só mostrar isso daqui. Alimentação. Essa é a parte mais complicada para obter. Eu não plotei um outro que é importante mostrar, né? Retificação. Este x com este x, este y com este y aqui. Só deixar eu construir uma outra coisa aqui para mostrar por que a gente tem que fazer esse cálculo numérico. Esse x com este x. Não, aqui é min. Este x com este x, este y com este y. Olha aqui. Tá vendo esse ponto aqui? Ele bateria mais ou menos aqui, na nossa reta de alimentação. Este ponto aqui. Se a gente fizesse uma reta que viesse diretamente para este ponto aqui, a gente sairia da nossa curva de equilíbrio. Isso não pode. A gente então tem que recorrer a justamente sair desse ponto. A gente tem que ver mais, tem que fazer a tangente e não sair aqui do nosso equilíbrio. Então, essa aqui é a justificativa para fazer esse cálculo numérico aqui da derivada e igualar a derivada da curva de equilíbrio com o coeficiente angular da nossa reta de retificação, que é o que a gente fez para obter o nosso Rmin. Se a gente obtesse daquela outra maneira, errada, só fazendo a intersecção com a intersecção da curva de equilíbrio da alimentação e a retificação, a gente obtém um outro tipo de Rmin que não equivaleria ao que a gente de fato precisa. Enfim, aqui é só fazer
Como a gente já sabe esse ponto, este y menos este y dividido por este x vezes menos este x aqui. E aqui, então, este y menos isso vezes isso aqui. E daí a gente consegue obter os valores aqui do nosso coeficiente linear e angular da reta de de esgotamento. Vamos plotar aqui. Esgotamento. Esse x com esse x, este y com este y aqui. Isso porque isso daqui equivale àquele P2, né? P2, que é este ponto 2 aqui. Que esse P2 aqui que é o ponto de intersecção das três. Top. Aqui a gente usou 2 solvers e naquele outro apenas um, né? No outro caso. E olha aqui como fica pequenininha a região para poder fazer. E aqui é o gráfico final. Mas vamos lá. Como que a gente vai descer as escadinhas? Aqui vamos começar com o nosso primeiro ponto, que é este ponto aqui na retificação. Eu só vou fazer para esse daqui, que vai ser igual a esse daqui. Aqui a gente vai vir para horizontal isso, para cá. Então o y não muda a altura, a cota do y não muda. Aqui a gente vai fazer um outro PROC-V, que é basicamente, eu quero procurar PROC-V, um valor de y nesta outra matriz, o valor de um x, que é o valor que que a gente está vindo para a esquerda, ou seja, esse x aqui mesmo, vindo para a esquerda, tem que ser inferior a esse daqui. Aqui vai ser, a cada 3 vai ser um estágio, tá bom? Que é a maneira como o meu cérebro funciona. Daí, ok, aqui eu vou mandar plotar isso daqui. É estágios. Isso daqui veio bastante para baixo. Bastante pra Ok. Olha aqui. Já veio para a esquerda, já veio aqui, esse daqui já veio para a horizontal. Agora a gente vai ter que pensar como que a gente vai descer. Ou seja, fixou um ponto, andou para a esquerda, vai andar para baixo. Aqui, como a gente ainda está na região de retificação, a gente vai usar a curva a reta de operação da retificação. Angular da retificação vezes o x mais o linear da retificação. Aí deixa eu arrumar um negócio aqui que senão vai ficar feio isso daqui. Estágios, por aqui, arredondar, linha suavizada. Acho que mudou, né? Sim, agora mudou, agora tá reto. Antes estava vindo diferentão. Então, o x vai ser igual a este ponto aqui, porque a gente está nesse novo x, que vai ser igual ao y, que a gente desceu. E agora a gente vai ter que recalcular aqui. A gente quer obter o y aqui. Vem para cá, isso daqui. Aí tô fazendo alguma cagada aqui, né? Bem aqui. Deixa eu aberto. Ah, é claro, tem que estar nesse ponto aqui. Pronto. Esse ponto aqui, repetir o ponto final. Que é esse daqui. Vem. Agora, a gente vai repetindo todo esse procedimento aqui. A gente vai repetir isso daqui, mas com esse daqui. E a gente vai descendo isso daqui.
Em cada três, como eu comentei, a gente só copia e tudo todo tem que estar assim, todas as. Eita, aqui não tá trancado não. Deixa eu trancar isso daqui. Se todas as células de para pegar no dado de equilíbrio e a curva de retificação estiverem trancados, é só ver copiando e colando para baixo. Aqui, ó. Que é o que eu mostrei, foi aquilo que eu fiz para poder ver descendo, né? Deixa eu trazer mais para baixo. Aqui. Deixa eu só fazer mais esse teste para mostrar por que a gente acaba. Onde que a gente vai alterar. E a gente vem descendo. Putz, aqui deu problema, né? Ih, por que tá dando errado aqui? Aqui deu um problema, ó. Aqui a gente vai ter que mudar a nossa curva a nossa reta. Porque ela vem descendo, vem descendo, vem descendo. Aqui ela já não faz mais sentido, porque a gente está usando uma reta errada. Que a gente está usando a reta de retificação para calcular esse ponto. Seria como se eu estivesse vindo aqui, ó, e vindo batendo, o que não faz o menor sentido. Então a gente vem aqui. Vamos ver qual que é esse estágio. Vamos apagar esses últimos aqui. Pronto. É nesse daqui. Esse daqui. Essa daqui, se a gente traz para cá. Essa equação está trazendo esse angular e esse linear. É só mudar aqui. Ai, meu Deus do céu. Só mudar para o linear e angular da reta de esgotamento. Que ele vai lá e troca. E a gente vai completando até passar aqui. Quando vem e faz isso daqui, que a gente vai descendo as escadinhas e ele desce, é só vir nesse último ponto e igualar. Pronto. E daí a gente termina com o gráfico aqui. Deu algum bug aqui, né? Basicamente é isso, como a gente vai descendo as escadinhas. E é só repetir para o caso simples ou para o caso mais complexo, para terminar o MacBTilha. Por enquanto é isto.